Para começar, olha, vamos tentar imaginar uma situação médica bem absurda. Imagina um cirurgião super renomado que precisa operar um paciente num estado crítico. Uhum. Só que as luzes da sala de cirurgia estão completamente apagadas. Nossa, um pesadelo total para qualquer médico. Exato. E pior, não tem bisturi, não tem exame de sangue, nada de ressonância ou raio-x. A única ferramenta que ele tem ali na sala é a fala. Uma simples troca de palavras. Literalmente só conversando, né? Isso. Ele tem que tatear nessa escuridão total e achar uma ferida profunda que o próprio paciente jura de pés juntos que não existe. É um cenário que, quebra toda a lógica da medicina tradicional. É a definição absoluta de um voo às cegas, assim, sem painel de controle nenhum. E isso ilustra perfeitamente a imensa frustração da comunidade médica lá no final do século XIX, principalmente quando o assunto era o funcionamento da mente humana. Porque a medicina daquela época era muito focado no físico, certo? Muito. A obsessão era a anatomia, microscópio. Os médicos gostavam de diagnósticos precisos, sabe? Aquela coisa localizável, visível numa lâmina de vidro. Tipo, um osso quebrado é um osso quebrado. Uma infecção tem uma bactéria clara ali. Mas com a mente, a coisa muda de figura. Completamente. Quando se tratava do sofrimento histérico, esse paradigma simplesmente entrava em colapso. Porque a dor física do paciente era inegavelmente real. Eram paralisias, cegueiras, tosses crônicas que não passavam. Mas a causa orgânica, a lesão no nervo ali, simplesmente não existia em lugar nenhum. Pois é. E é exatamente para os bastidores dessa sala de cirurgia escura que o nosso mergulho profundo nos leva hoje. O nosso foco é entender o nascimento do que viria a ser o método psicanalítico. Está documentado de um jeito fascinante no livro Estudos sobre a Histeria, que é aquela obra seminal publicada entre 1893 e 1895 pelo Joseph Breuer e o Sigmund Freud. Um marco histórico, sem dúvida. Com certeza. E a nossa missão aqui hoje é dissecar especificamente o último capítulo dessa obra, que se chama A Psicoterapia da Histeria, escrito inteiramente pelo Freud. A gente vai ver passo a passo como a prática clínica deixou de ser um processo de sugestão cega e virou uma verdadeira arqueologia da mente humana. E olha, o material que a gente tem em mãos hoje não é só um texto médico chato, sabe? É um registro histórico fascinante e, às vezes, até bem cru. Cru em que sentido? No sentido de que são anotações detalhadas de um jovem neurologista tropeçando, por pura tentativa e erro mesmo, nos fundamentos básicos de como a nossa mente opera. É muito importante contextualizar para quem está escutando que os tratamentos para as chamadas doenças nervosas naqueles dias eram quase medievais. Nossa, tipo o quê? Choque elétrico? Quase isso. Eles prescreviam coisas como hidroterapia, banhos elétricos, curas por repouso absoluto em estações termais. E assim, absolutamente nada disso funcionava para curar a histeria. É o exato momento histórico em que o Freud percebe que tudo que ele aprendeu na faculdade de medicina era inútil para acessar a raiz do problema. Ele precisava inventar uma abordagem totalmente inédita. Certo, então vamos desvendar isso. Qual foi o primeiro grande obstáculo prático que forçou essa invenção? Porque antes de mapear a mente, o médico precisava no mínimo de uma chave para abrir a porta do paciente, né? Como é que eles tentavam entrar nessa mente fechada logo no começo? Então, a chave padrão, a ferramenta mais moderna da época, era a hipnose. O colega mais experiente do Freud, o Breuer, tinha tido um sucesso estrondoso com uma paciente famosa pelo pseudônimo de Ana O. Ah, o caso da Ana O é bem famoso. Muito. Os sintomas dela eram muito severos. Ela tinha paralisias, dificuldade de visão, até uma incapacidade física de beber água, uma hidrofobia bizarra. E o Breuer descobriu que, se ele colocasse ela sobre uma hipnose profunda, ela entrava num estado de sonambulismo e começava a vomitar memórias sobre a origem de cada sintoma. E aí o sintoma sumia. Exatamente. Quando ela falava sobre o evento traumático enquanto estava hipnotizada, o sintoma sumia como mágica. A própria paciente apelidou isso de cura pela fala. Parecia a solução perfeita, né? Tudo que o médico precisava fazer era induzir o transe, sentar na cadeira e ouvir a história fluir. Parece mesmo a ferramenta dos sonhos.
O paciente faz todo o trabalho sujo enquanto está lá dormindo. Mas então, onde foi que a coisa desandou para o Freud? O grande problema surgiu quando Freud tentou aplicar essa técnica milagrosa na clínica diária dele. Ele bateu de frente com um obstáculo logístico gigante. Nem todo mundo é suscetível à hipnose profunda. Ah, não é todo mundo que entra em transe. Não mesmo. A esmagadora maioria das pessoas que chegavam no consultório dele simplesmente não entrava nesse estado de sonambulismo. Elas fechavam os olhos, relaxavam um pouco, mas continuavam completamente conscientes. Ou seja, a única chave que eles tinham estava quebrada. É como tentar consertar um motor de avião super complexo tendo só uma chave de fenda na caixa de ferramentas. Se o parafuso não for daquele tamanho... O trabalho acaba ali mesmo. A analogia do motor é perfeita. E o Freud documenta essa frustração no texto de um jeito muito transparente. Ele se vê obrigado a abandonar a hipnose tradicional. Mas no meio desse desespero, ele lembra de um detalhe crucial de uma viagem que ele tinha feito para a França. O que ele viu lá na França? Ele tinha visitado as clínicas de um médico famoso chamado Bernheim. E lá, ele viu o Bernheim demonstrar que os pacientes, mesmo totalmente fora de um transe profundo, podiam sim lembrar de coisas que pareciam esquecidas. O segredo não era o transe, era a insistência. Como assim, insistência? Se o médico afirmasse com muita veemência que o paciente sabia a resposta e o pressionasse a falar, a memória acabava emergindo. Inspirado por isso, o Freud inventou a própria abordagem dele, que ele batizou de técnica da pressão. E lendo as fontes, eu achei essa técnica curiosamente física, sabe? Até um pouco rudimentar para um tratamento mental que se propunha a ser sofisticado. A descrição diz que o paciente deitava no divã, de olhos fechados, e o Freud sentava atrás. E quando o paciente dizia que não conseguia lembrar de nada, o Freud literalmente colocava a mão na testa da pessoa. Sim, ele exercia uma pressão física contínua ali na cabeça. Isso. E afirmava com uma voz super imperativa, tipo, no momento em que eu soltar a pressão sobre a sua testa, a lembrança exata vai aparecer na sua mente. É uma cena que hoje pra gente parece muito estranha, né? Uma abordagem muito corporal para extrair uma memória oculta. É quase cômico se a gente pensar na mecânica da coisa. Lembra daquelas televisões antigas de tubo que do nada a tela ficava cheia de estática? Lembro. A gente dava uns tapas na lateral, né? Exato. A técnica universal era dar um tapão na TV até a imagem voltar. Essa técnica da pressão soa exatamente como esse tapa na TV. Mas isso me deixa com uma dúvida bem incisiva. Esse toque na testa não era só um efeito placebo, banal, ou talvez um truque de mágica barato para distrair a pessoa. Como um apertão na pele da cabeça vai acessar um trauma esquecido. Então, o que é fascinante aí é que o Freud percebeu rapidinho que não tinha absolutamente nenhuma mágica ou magnetismo no toque. O tapa na TV costuma ser aleatório, mas a pressão do Freud tinha um alvo muito específico. O objetivo era contornar o porteiro consciente da mente. O porteiro consciente. Isso. O truque não era agir sobre a memória em si, mas desviar a atenção, a censura e a força de vontade do próprio paciente. Era o pensamento intencional e vigilante da pessoa que estava bloqueando o acesso. A técnica revelou algo monumental para a época. Que a memória ainda estava lá. Exatamente. O material patogênico, aquelas memórias que causavam a doença, nunca tinha desaparecido. Estava sempre ali, fresquinho, logo abaixo da superfície. Só estava represado por uma barreira invisível. Ou seja, o sinal da transmissão estava perfeito o tempo todo. O problema é que a mente do paciente estava ativamente criando estática para bloquear o próprio canal. A pressão na testa, com aquela ordem autoritária, servia para pegar o ego do paciente desprevenido por um segundo. Quando Freud afirmava com convicção que a lembrança ia surgir, ele forçava uma fenda temporária nessa estática. E essa percepção de que a memória estava intacta, mas sendo ativamente bloqueada, foi o que guiou ele para a próxima grande descoberta. Porque, se a gente analisar a lógica da situação, surge uma contradição bem gritante. Se a memória estava ali, à mão, por que diabos o paciente precisava de um médico apertando a cabeça dele para conseguir acessar? Pois é, não faz sentido num primeiro olhar.
A própria necessidade de usar essa técnica física escancarou que existia uma força ativa, uma energia constante lutando contra o médico para manter o segredo enterrado. E as reações dos pacientes nas fontes são muito reveladoras. Quando Freud soltava a testa, eles raramente entregavam a memória de bandeja. Eles davam todo tipo de desculpa evasiva, né? Muitas desculpas. Eles diziam, não me ocorreu nada dessa vez, ou pensei numa imagem, mas é trivial demais. Ou a minha favorita, que é a negação agressiva. Teve gente que dizia, foi o senhor que colocou essa ideia absurda na minha cabeça. É um privilégio enorme ler esses relatos crus. O Freud observou esse padrão de esquivas e sacou que essas desculpas e negações não eram falhas mecânicas de memória, eram táticas de uma oposição real e proposital. Ele chamou esse fenômeno clínico de resistência. A resistência do paciente. Isso, o paciente estava, sem perceber conscientemente, lutando contra a própria cura. E a sacada genial do Freud foi destrinchar a mecânica por trás disso. A força mental que impedia a memória de voltar ali na consulta era rigorosamente a mesma força que tinha banido ela para o porão do inconsciente lá no passado. Ele chamou essa força primordial de defesa. Então o processo seria mais ou menos assim. No passado, o paciente teve uma ideia, um desejo ou uma experiência muito dolorosa. Algo tão incompatível com a autoimagem da pessoa que causava tanta vergonha ou culpa moral que o ego dela simplesmente entrou em pânico. Não dava para lidar com aquilo. E aí, para não lidar com essa dor terrível, a mente ejetou a ideia. Ocorreu o que os textos chamam de recalque ou repressão, certo? A dinâmica é exatamente essa. A mente rechaçava a ideia com tanta violência para se proteger que acabava isolando aquilo completamente do pensamento consciente. O grande insight clínico do Freud foi perceber que o famoso não saber do paciente histérico era, na verdade, uma camuflagem para um profundo não querer saber. Para visualizar melhor, soa muito como um mecanismo biológico que entrou em curto-circuito, como o sistema imunológico mental que de repente começa a atacar o próprio organismo, sabe? Nossa, ótima analogia. O ego tenta se defender de uma memória que funciona como um vírus doloroso. Mas, ao engolir essa dor emocional no inconsciente, a energia da emoção não evapora. A física ensina que a energia tem que ir para algum lugar. Ela precisa ser descarregada. Exato. Então o ego pega essa dor insuportável e transforma numa dor física. É um mecanismo de conversão histérica. A angústia invisível vira uma paralisia na perna, uma tosse crônica, uma cegueira. Mas, se essa estrutura bizarra é a doença em si, a cura não seria forçar a pessoa a olhar direto nos olhos do monstro que ela passou anos escondendo? Com certeza. Se a gente ligar isso ao quadro geral da ciência, é aí que a terapia sofre uma revolução. A prática clínica deixou de ser um spa de alívio passivo, onde o paciente recebe massagem ou choque elétrico deitado na cama, e virou um verdadeiro campo de batalha. Uma guerra ali no divã. Sim, o trabalho do analista agora era usar a sua própria compulsão psicológica, a sua insistência inabalável, para quebrar a repulsão do paciente. O sintoma físico bizarro só perde a força e some quando o paciente é encurralado e forçado a reproduzir aquela impressão traumática. E o mais importante, traduzir a emoção que ficou presa na garganta em palavras claras. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque vamos pensar na arquitetura disso. Quando o médico consegue usar a insistência e quebra aquela primeira parede de resistência, o que ele encontra do outro lado? Porque os registros mostram que o inconsciente está longe de ser uma gaveta bagunçada cheia de traumas aleatórios. É muito pelo contrário, é super organizado. É um arquivo com uma estrutura incrivelmente complexa. É como descascar uma cebola emocional gigantesca, né? As camadas mais externas dessa cebola, que são as memórias menos dolorosas, saem fácil. O paciente fala sobre elas de boa. Mas conforme a terapia vai descascando e chegando perto do centro, a resistência fica brutal. É a parte que faz os olhos lacrimejarem de dor. A analogia da cebola se alinha perfeitamente com a estrutura que o Freud mapeou. Ele descreve que o material patogênico tem várias dimensões operando juntas.
Primeiro, tem uma organização cronológica linear, tipo pastas de arquivo ordenadas por data. Mas a dimensão mais desafiadora é essa disposição estratificada, concêntrica, ao redor de um ponto que ele chamou de núcleo patogênico. O núcleo patogênico seria o trauma raiz. Isso, a memória original e mais inaceitável. Quanto mais a investigação médica chega perto desse núcleo radioativo, mais o paciente luta contra o analista. O Freud até usa umas imagens da época para explicar, dizendo que é como escavar ruínas de uma cidade soterrada ou tentar resolver um quebra-cabeça chinês. Um quebra-cabeça chinês, nossa. É onde as memórias distorcidas precisam ser manobradas com muito cuidado para passar por uma fenda estreitíssima até chegarem na luz da consciência. Mas olha, isso me deixa com uma dúvida logística e bem prática sobre o dia a dia no consultório. Se o paciente está o tempo todo, mesmo que de forma inconsciente, tentando esconder esse núcleo, como o médico sabe qual fio puxar? No meio de tanta memória falsa e desculpa, como o analista não se perde no labirinto junto com o paciente? Chave para não se perder é atuar como um investigador bem minucioso mesmo, sabe? Procurando por falhas na narrativa. Porque por mais que a história, nas camadas superficiais da cebola pareça perfeitinha, ela passou pelo filtro pesado da censura. Então ela nunca faz sentido absoluto. Fica algum furo no roteiro. Sempre. O terapeuta treinado escuta ativamente, procurando os defeitos lógicos, as lacunas, ou o que o Freud chamou de falsas ligações. Como seria uma falsa ligação dessas, na prática, ali na sessão? Vamos pensar num exemplo baseado nas observações da época. Uma paciente relata que desenvolveu uma dor de cabeça crônica terrível porque tomou um vento frio durante um jantar na casa de amigos. Uma desculpa médica comum para a época. Plausível, né? Mas aí, enquanto ela conta essa historinha banal sobre o clima e a janela aberta, ela começa a chorar compulsivamente e demonstra uma angústia de luto, um pranto devastador. Tem algo muito errado aí. Ninguém chora assim por causa de um vento frio. Exato. Existe uma incompatibilidade flagrante. A emoção exibida não encaixa na ideia relatada. Isso é o furo no roteiro, a falsa ligação. O analista percebe na hora que aquela emoção pertence a outra memória daquele jantar, uma memória que foi ocultada. E aí ele ataca esse furo. Sim, é nesse ponto exato que o médico aplica a técnica da pressão e diz, tipo, tem algo mais nesse jantar. A dor de cabeça não foi o vento. Ao apontar essa fratura na lógica, ele força a passagem para a próxima camada interna, onde a resistência vai ser ainda maior. Entendi a mecânica. O paciente tenta entregar um roteiro cheio de furos para despistar e o médico usa os furos para cavar mais fundo. Mas, acompanhando a narrativa do texto, parece que justamente quando o terapeuta está prestes a alcançar a vitória, quando a última camada da cebola está para sair e o núcleo vai ser exposto, o paciente lança a mão da defesa final e mais complexa de todas. A cartada final. Isso. Uma manobra onde o paciente puxa o próprio médico para dentro do drama que ele está tentando evitar. Os relatos indicam que, muitas vezes, a técnica da pressão na testa falhava do nada. A paciente dócil, de repente, pulava do divã, se recusava a continuar ou começava a agir de forma super hostil ou indevidamente afetuosa com Freud. Essa é, sem dúvida, a reviravolta mais fascinante do processo todo. É o advento do fenômeno da transferência. E, de fato, foi o obstáculo mais perturbador que o Freud relata ter encontrado. A descoberta foi que a paciente estava literalmente transferindo representações emocionais do passado para a figura do terapeuta ali na frente dela. O livro traz um exemplo ótimo disso. O Freud relata o caso de uma paciente que muitos anos antes tinha reprimido violentamente o desejo enorme de que um determinado homem desse um beijo nela. Ela baniu isso da consciência. E, de repente, no meio do esforço da terapia, ela sente esse mesmo impulso direcionado ao próprio Freud. A manifestação pura daquela falsa ligação. O jargão no texto até usa uma palavra francesa, mésalliance. A emoção do desejo é brutalmente real, está viva na sala, mas o alvo está completamente errado. A confusão gerada deve ser gigantesca, né? Total. A paciente entra em pânico com o próprio sentimento. Ela acha genuinamente que está desenvolvendo algo inadequado pelo médico.
A emoção aflitiva original ressurge com força total, usando o cenário da terapia como palco. E isso me obriga a questionar os riscos disso tudo. Isso não é incrivelmente perigoso para a saúde mental da pessoa? Ao forçar o paciente a reviver traumas e projetar isso no doutor, o método não corre o risco de criar novos sintomas, dependências emocionais ou crises piores, em vez de curar o sintoma original? Olha, isso levanta uma questão importantíssima, e foi uma complicação que atormentou muito Freud. Ele quase desistiu. A sensação era que o método estava piorando o quadro. Mas a genialidade dele foi entender que aquilo não era um sintoma novo. Era o que então? Era o mesmíssimo problema antigo operando com uma máscara nova. A emoção entalada é uma compulsão cega buscando saída. A paciente do exemplo não estava apaixonada pelo Freud. Ela estava sendo impelida a reviver a emoção e o médico era só um manequim, uma tela em branco projetando o passado ao vivo. E como ele desarmava essa bomba relógio ali na sala? Através da clareza. Ele compreendeu que a transferência, esse obstáculo aterrorizante, era na verdade um motor principal da cura. O terapeuta precisava demonstrar para a paciente que aquele sentimento pertencia ao passado. Ao tornar essa falsa ligação consciente, a represa rompia. O afeto reprimido era finalmente abreagido, que é o termo técnico que ele usou. Pera, só para garantir que ficou claro para quem está escutando, o que significa ter um afeto abreagido ali na prática física do divã? Abregir é o processo literal de purgar a emoção fisicamente e verbalmente. É esvaziar a panela de pressão, sabe? A pessoa descobre a origem e começa a chorar compulsivamente, ou a tremer, ou grita de raiva. Toda a carga de dor que alimentava o sintoma é descarregada ali num ambiente seguro. A transferência vira a ferramenta de libertação. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Se a gente olhar para essa jornada inteira documentada no livro, a gente percebe que foi um marco zero histórico na saúde mental. O tratamento deixou de ser uma intervenção passiva, de cima para baixo, com hipnose cega ou banho frio. Virou algo ativo. Sim, um processo colaborativo e árduo. Envolveu identificar resistências, dissecar as camadas da cebola da memória e navegar o campo minado da transferência para alcançar o insight e liberar a emoção presa. E o mais impactante de ler isso hoje é constatar que essas mecânicas de defesa não são só de pacientes vitorianos do século XIX. Todo ser humano tem essa mesma estrutura mental. A nossa mente é brilhante em esconder as próprias verdades para nos proteger da dor emocional. O ego prefere o sofrimento físico a ter que lidar com uma ideia que destrua a autoimagem. É um mecanismo de sobrevivência instintivo poderosíssimo. E é muito interessante refletir sobre isso diante da nossa cultura atual. Hoje em dia existe uma busca feroz e quase obrigatória por transparência total, autoconhecimento implacável, a ideia de que a gente tem que expor tudo sem filtros. Uma exposição extrema, né? Exato. Então fica a seguinte reflexão para quem acompanha a gente ponderar depois. Se a sobrevivência psicológica da nossa espécie sempre dependeu desses labirintos de defesa, dessa habilidade de trancar as dores mais cruéis nas camadas inalcançáveis da mente, será que a nossa obsessão contemporânea por dissecar e expor cada engrenagem do nosso pensamento não está, na verdade, lutando contra o nosso escudo mais antigo de sobrevivência? É algo instigante para a gente levar adiante. Até o nosso próximo mergulho profundo.